Vamos nessa videoaula tratar do equilíbrio hídrico. Como é sabido, homeostase significa um equilíbrio dinâmico que permite a vida. Então, o equilíbrio hídrico acaba sendo importante nesse contexto. A água, ela é considerada como vital, já que toda forma de vida na Terra é dependente da sua presença. A importância da água no organismo animal, ela pode ser vista em diferentes formas, como, por exemplo, ela é um componente estrutural, porque ela fornece forma às células. Também tem um papel chave na estrutura e função do sistema circulatório, agindo como um meio de transporte para os nutrientes e de todas as substâncias corpóreas necessárias para o equilíbrio desse animal. Ela é essencial para todos os processos fisiológicos, incluindo a digestão, a absorção e a excreção. Além disso, ela tem funções dissolvente, tornando muitos solutos viáveis para as diversas ações e reações metabólicas. Junto com a água, esses solutos podem ser então aproveitados pelo organismo. Ela também mantém a constância física e química dos líquidos, tanto intracelular quanto extracelular. E ainda tem uma função direta na manutenção da temperatura corporal. Dentre as fontes de água para o organismo do animal, é importante considerar que 70 a 90% desse volume necessário é proveniente da ingestão voluntária de água a partir de bebedouros e fontes naturais. Outra fonte é através da dieta, pois muitos alimentos têm um bom teor de umidade e a água então é absorvida e aproveitada pelo animal. E também ela pode ser resultada de processos metabólicos, lembrando que várias rotas metabólicas terminam com a produção de CO2 e água. As perdas ocorrem e podem ocorrer através da respiração, da excreção urinária, da excreção fecal, da sudorese, da produção de leite, entre outros. Lembrando que esse equilíbrio hídrico vai ocorrer quando as perdas puderem ser equilibradas pelas entradas. Então, se temos perda e as fontes são suficientes para poder manter o equilíbrio da água do organismo, então dizemos que esse animal está em equilíbrio hídrico. O equilíbrio hídrico ele pode variar de acordo com a idade do paciente, seja ele humano ou animal. No caso, na fase fetal, nós vamos encontrar quase 100% do percentual de água no corpo sendo representado pela própria água. Já quando esse animal é jovem, ou é um bebê, no caso de humano, podemos ter em torno de 80% do peso corporal representado pela água. Já na fase adulta, em torno de 70%, e na senilidade, diminuindo, chegando aí a 50%. O que se observa com os humanos, vamos observar também no organismo do animal. O equilíbrio hídrico normal é aquele, então, onde cerca de 75% desse volume vai se encontrar dentro das células e 25% fora delas. Estamos falando, então, do LIC e LEC. LIC, líquido intracelular, ou seja, a quantidade de líquido mantida no interior das células, o que deve ser considerado normal quando está em 75%. E o LEC, o líquido extracelular, como o nome diz, aquele que está fora da célula, ou seja, vai estar circulando no plasma ou ainda no espaço intersticial. E disse que é um equilíbrio, que há equilíbrio quando ele está em torno de 25%. Se ocorre uma alteração, se ocorre um desequilíbrio, uma perda da homeostase, então vamos ter a doença instalada. O aumento do líquido extracelular começa com um simples inchaço, ou chamado de edema, e pode culminar em uma nasarca, que é o edema acentuado, inclusive levando à morte do animal. Isso se o organismo não conseguir eliminar o excesso da água e retornar à relação considerada como normal, que é 75% no líquido intracelular e 25% no líquido extracelular. A osmolaridade plasmática ela é extremamente importante como sinalização para poder manter o equilíbrio hídrico desse organismo. Se há um aumento da osmolaridade, e isso pode ocorrer em função
da sudorese intensa ou a ingestão de sais, se há perda de líquido ou se há ingestão de sais, eu tenho um aumento da osmolaridade plasmática. O hipotálamo ele tem a possibilidade ou a capacidade de perceber esse aumento da osmolaridade. Nessa situação, o hipotálamo terá que responder produzindo um hormônio que faça a retenção da água no organismo. Então, vai aumentar a produção do ADH, ou hormônio antidiurético. Com isso, há uma diminuição da perda da água na diurese e ainda vem, como consequência, um aumento da sede, o que significa uma possibilidade desse animal fazer a ingesta da água. A homeostase é atingida quando essa osmolaridade plasmática estiver entre 280 a 295. O hipotálamo, então, percebe, através dos seus osmorreceptores, de que já temos uma situação de equilíbrio. Então, há, por consequência, uma baixa osmolaridade, há uma baixa produção do ADH, com isso há um aumento da perda de água na diurese e uma redução da sede. Diz, então, que existe homeostase, que existe um equilíbrio dessa homeostase, quando esse organismo desse animal tiver, então, como dito, entre 280 a 295 miliosmolar por litro. Algumas espécies vão ter que se adaptar ao ambiente onde vive. Nesse caso aqui, temos o peixe de água salgada. Do outro lado, o peixe de água doce. No peixe de água salgada, como ele ingere constantemente uma água com maior teor de salinidade, então terá uma maior entrada de sais, isso significa uma necessidade de maior eliminação. Então ele vai eliminar uma boa quantidade de sais a partir das suas brânquias, vai ter a produção de uma urina bastante concentrada em sais. Com isso, então, ele consegue manter a sua homeostase. O seu tecido cárneo não vai ter um alto teor de sal. Por outro lado, os animais de água doce, eles ingerem uma água de baixa salinidade. E isso faz com que, para que ele se adapte a essas condições, ele vai ter condição de reter uma boa quantidade de sais a partir de suas brânquias, uma vez que o movimento de entrada para recolher o oxigênio pelas brânquias, a água passa então por essas brânquias e as brânquias então vão absorver uma maior quantidade de sais. E a urina desse animal acaba sendo uma urina bastante diluída, porque o sal precisa ser retido nesse organismo. Essa menor entrada de sais significa, então, uma necessidade de menor eliminação. Se isso existe, e isso, então, justifica o fato de nós encontrarmos peixe de água salgada com características próprias, mas não apresenta um tecido cárneo rico em sais, e vamos encontrar também o peixe de água doce, apesar de suas peculiaridades, o seu próprio flavor e sabor, não vamos encontrar um peixe de água doce com um teor de salinidade diferente daquele que vem do ambiente marítimo. A regulação da osmolaridade plasmática em algumas aves marinhas também é feita de modo interessante. Por exemplo, as gaivotas, os albatrozes e também as tartarugas, e assim como os outros animais que não têm acesso à água doce, eles são obrigados a consumir a água do mar, mas possuem glândulas excretoras de sal, que são localizadas próximos às narinas e aos olhos, e com isso mantêm regulados os níveis de sais na sua circulação. Eles ingerem a água salgada, mas as glândulas de sal retêm esse sal e o sal, então, em excesso, acaba sendo eliminado. Com isso, é mantido a homeostase hídrica ou equilíbrio hídrico desse animal. Recomendamos para essa parte que acesse a Web VideoQuest, localizada ou disponível em www.webvideoquest.uf.br, e procure a fisiologia da sede. Isso vai ilustrar essa parte que nós consideramos hoje nessa videoaula. Também vão encontrar um material que esperamos seja interessante dentro da WebQuestVet, outra ferramenta que é disponibilizada em www.webcast.uf.br, e o controle hídrico vocês vão encontrar em
um dos itens lá dentro dessa seção chamada de processo.